Glória a Deus nas alturas. Para multiplicarmos frações, nós multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos fazer isso juntos. Aqui fica 12 vezes 10 sobre 3 vezes 2. 12 vezes 10 é 120 e 3 vezes 2 é 6. Então, o que precisamos é apenas utilizar este procedimento. Quando tem duas frações para multiplicar, multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Usando os nomes adequados, multiplica numerador por numerador e multiplica denominador por denominador. Algumas pessoas conhecem o procedimento, mas acabam tendo dificuldade porque isso não faz muito sentido para elas. E para que possamos resolver esta dificuldade, nós vamos aprofundar um pouquinho a discussão. Vamos entender o que significa isso que foi feito. A primeira coisa é entender o que é uma fração. O que é o 12 sobre 3? 12 sobre 3 é um símbolo, esse conjunto de símbolos a gente olha como um símbolo só, que representa um número, que é o resultado da divisão de 12 por 3. Então, 12 sobre 3 é o símbolo que representa o resultado dessa divisão. Representa o resultado de 12 dividido por 3. Da mesma forma, 10 sobre 2 é o resultado, né, o símbolo que representa o resultado de 10 dividido por 2. Então, 12 sobre 3 multiplicado por 10 sobre 2 é a mesma coisa que o resultado da divisão 12 sobre 3, da divisão de 12 por 3, multiplicado pelo resultado da divisão de 10 por 2. Aí surge uma pergunta. Ora, se a operação é esta, eu não posso dividir o 12 pelo 3, dividir o 10 pelo 2 e depois multiplicar? A resposta é sim, posso. E vamos fazer isso. 12 dividido por 3 é 4, 10 dividido por 2 é 5 e 4 vezes 5 é 20. Aí vem a surpresa. Ora, é muito mais fácil dividir primeiro e multiplicar depois. Por que então usar frações? Aí eu trago para você agora um desafio. Calcule 3 dividido por 14. Calcule 7 dividido por 6 e depois multiplique. Pause o vídeo e calcule. Agora que você já tentou calcular e você percebeu que não é tão fácil como no caso anterior. Aqui fica bem complicado. No 3 sobre 14 surge uma dízima periódica com um período formado por 6 algarismos. O 7 sobre 6 é mais simples, mas ainda assim é uma dízima periódica. E como são dízimas periódicas, nós temos que, para continuar os cálculos, devemos fazer uma aproximação. Então, isso já gera um erro em cada uma das divisões, e esse erro se propaga quando nós efetuamos a multiplicação. Então, aqui surgiram muitas dificuldades. Agora, vamos refazer o cálculo usando as frações. No lugar do 3 dividido por 14, nós vamos colocar a fração 3 sobre 14. No lugar do 7 sobre 6, nós vamos colocar a fração 7 sobre 6. E agora nós vamos efetuar os cálculos com as frações. E para multiplicarmos frações, nós multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 7 é 21. E 14
vezes 6 é 84. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 1, 6. Com mais 2, 8. Faça as contas em detalhes aí no papel. Estou falando diretamente os resultados para que a aula fique curta. Aqui nós percebemos o quanto é mais fácil calcular dessa forma. E se eu preciso do resultado na forma decimal, o que nós fazemos é efetuar a divisão. 21 dividido por 84. Ao realizarmos esta divisão, chegamos em 0,25. Aí você percebe que essa divisão final é muito mais fácil, pelo menos que a primeira que apareceu aqui. Além do fato que multiplicar as frações também é muito mais fácil. Por este motivo, é muito vantajoso utilizar as frações em um caso como este. Existem ainda outras vantagens no uso das frações. Quando utilizamos a ferramenta da simplificação de frações, este cálculo fica ainda mais fácil, fica ainda mais rápido. Então, você sabendo por que você deve usar frações, fica muito mais fácil. É uma motivação para que você, de fato, aprenda a utilizar essa ferramenta. E agora, entendendo o que são as frações, o que significa a multiplicação entre frações, torna tudo ainda muito mais fácil de aprender. Mas, de forma prática, o que você precisa guardar e sempre lembrar é o procedimento. Então, o que você precisa aprender para multiplicar frações é que você deve multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. E é isso. É isso que é necessário saber. É claro que tem muito mais o que aprender a respeito deste assunto, mas como primeiro passo no processo de aprendizagem, basta aprender isso. E é aprender bem isso que vai facilitar o aprofundamento do aprendizado, do estudo dessas ferramentas maravilhosas que são as frações. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.